Lua minguante em Áries, Marte em Virgem, Mercúrio em Leão, muita coisa rolando nessa semana que pode ter um tom um pouco mais introspectivo. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos que vão nos acompanhar ao longo da semana que vai do dia 10 ao dia 16 de julho de 2023. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astro Life, um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta para a gente falar mais sobre essa semana. Muitos movimentos importantes no céu nessa semana que vai do dia 10 ao dia 16 de julho. E eu vou falar aqui nesse vídeo então para vocês sobre a lua minguante em Áries que está dando o fim, né, encerrando aí a lunação geminiana. Vamos falar sobre Mercúrio entrando em Leão, Marte entrando em Virgem e um aspecto de Sol com Urano e a Lua potencializando mais para o final da semana. Então fica comigo até o final para você entender aí qual é o tom e a energia dessa próxima semana que a gente vai viver. Começando então, a gente teve no domingo, dia 9 de julho, lua minguante no signo de Áries, marcando aí então a reta final da lunação geminiana. A lunação geminiana que começou lá no dia 18 de junho, nos convidando a trabalhar a nossa comunicação, né, a forma como a gente se expressa, as nossas ideias, os nossos projetos e também a nossa flexibilidade, né, e a nossa facilidade de se adaptar na vida. A gente, junto com a lunação geminiana, tivemos aí o Sol em Câncer, dando um tom de mais sensibilidade para essa energia que é um pouco mais lógica e racional. Também é um movimento de olhar para a nossa história, para o nosso passado, para a nossa nutrição, né? Para a gente aprender a se cuidar, aprender a olhar para o nosso autocuidado. Né? E a gente teve uma lua cheia muito importante em Capricórnio, né, na semana passada, que nos convidou à maturidade, né, e a gente se autorresponsabilizar pelas nossas escolhas na vida. Agora, no dia 9 de julho, então no domingo, a gente teve lua minguante no signo de Áries e é essa energia que vai nos acompanhar ao longo de toda essa semana. A lua nova é só no dia 17, na outra segunda-feira. Então a gente vai viver aí uns dias de lua minguante. Lua minguante, vocês sabem, é a reta final de uma lunação, é um momento em que a gente se vira para dentro, né? A gente olha para dentro, pode ficar um pouco mais introspectivo, porque a gente tá fazendo um pouco de um balanço desse ciclo, a gente tá colhendo aprendizados, a gente tá entendendo o que a gente não quer mais carregar com a gente e o que a gente pode desapegar. É um momento de fazer faxina, né? Eu sempre falo pra vocês, lua minguante é aquele faxinão em casa, é a limpeza energética, tudo é importante pra gente ir se libertando e se liberando do que já não tá mais fazendo sentido pra gente. E a energia que vai dar o tom para essa semana de lua minguante é a energia ariana, né? Então é pra gente ter coragem, iniciativa de fato romper, né, de encerrar o que não tá mais fazendo sentido, o que a gente já não gosta mais, o que não combina mais com a nossa versão de hoje. E a gente veio trabalhando bastante o passado e o futuro nessa lunação, né? A gente tava com Sol em Câncer faz a gente olhar para o passado. A gente teve a lua cheia em Capricórnio que fez a gente olhar para o futuro. Então, o que desse passado, né, tá me prendendo e o quanto eu também tô presa no futuro, né, no dia que eu for, que eu conseguir, que eu puder fazer o que eu quiser realizar, e a gente não se conecta com o momento presente, onde a gente pode curar esse passado, lidar melhor com esse passado que a gente não pode mudar e criar, né, trilhar o nosso caminho em direção ao futuro que a gente quer conquistar. Então agora, com assertividade, com iniciativa, com movimento, a gente pode cortar aí o que não combina mais com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, e a gente pode dar espaço aí para coisas novas. Interessante porque essa lua minguante, a lua vai estar conjunto a Quirón em Áries, né? A lua então vai estar tocando Quirón e a gente vai ter aí talvez um despertar de algumas dores do passado, com relação ao futuro, ou com relação ao no presente, dores que a gente tem vivido na nossa vida, questões que a gente precisa curar, transformar, né? E lembrem-se que
A ferida de cura, a ferida de Quiron, ela é também um grande potencial de cura na nossa vida. Então, nessa lua minguante, de repente a gente vai se dar de cara com algumas dores que é justamente para a gente conseguir lidar melhor, eliminar, né, deixar coisas que estão nos prendendo e nos bloqueando, né, no passado. Ainda vai ter um aspecto mais pro final da semana que vai ajudar ainda a gente ainda mais com esse processo que a gente vai viver ao longo dessa semana. Então eu falei no começo da gente ter um movimento mais voltado para dentro, porque a semana de lua minguante a gente fica mais quietinha e é um introspectivo diferente da lua nova, tá? Porque na lua nova a gente tá introspectivo, mas a gente já tá planejando, a gente já tá pensando, a gente tá projetando coisas. Agora na lua minguante a gente pode lidar com coisas mais difíceis, ainda mais que tá lua conjunta Quiron, né? A gente tá lidando com aprendizados, a gente tá entendendo algumas coisas duras, a gente tá precisando desapegar, nem sempre esse movimento é natural, fácil e simples, né? A gente tá entendendo algumas dores, então é um introspectivo que às vezes a gente também realmente fica sem muita vontade de sociabilizar, a gente fica querendo ficar um pouco mais no nosso casulo, né? O sol ainda tá em Câncer, a gente fica ali no nosso casulo, tá? Então vamos viver ao longo dessa semana essa energia. E já na segunda-feira, no dia 10 de julho, a gente vai ter Marte entrando no signo de Virgem e vai ficar até o dia 27 de agosto, são aí quase 2 meses. Eu fiz um vídeo especial sobre esse trânsito e esse movimento de Marte em Virgem, vou deixar aqui o card para vocês e também na descrição, assistam para vocês entenderem um pouco mais e poderem se apropriar desse movimento olhando para o seu mapa astral, né, e entendendo o que vai mexer ali e como que você pode aproveitar esse trânsito ao seu favor, né? Porque Marte em Virgem vai criar um movimento, uma iniciativa, uma vontade louca da gente sair arrumando, organizando, limpando tudo que a gente vê pela nossa frente. E lembrando que é interessante, né, que quando a gente tem esse movimento de arrumação e organização do lado de fora, a gente acaba que também vai organizando as coisas do lado de dentro. Nessa semana de lua minguante pode ser muito legal, porque a gente tá de fato organizando, mas tem alguns aspectos desafiadores, tá, desse trânsito de Marte em Virgem, porque a gente pode forçar um pouco a barra na produtividade, né? Então, o excesso de produtividade, uma necessidade de querer estar produtivo o tempo todo, né? O excesso de crítica também, a crítica excessiva, a exigência, a busca pela perfeição, até a procrastinação, tá? Porque a gente fica esperando o momento perfeito de fazer as coisas e aí fica empurrando, né, com a barriga algo que a gente pode fazer. Então, tem alguns desafios e tem também, obviamente, as oportunidades. Então, eu acho que é um ótimo momento pra gente trabalhar a nossa saúde, então a saúde do corpo, da mente, da alma, aliados também. É um ótimo momento para a gente começar a prestar mais atenção nos detalhes da vida, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né, não ficar só esperando as coisas muito grandiosas. E eu acho que é um ótimo momento para a gente olhar para essa questão da produtividade, sabe, essa necessidade que a nossa sociedade, ela valoriza demais, né? Então tudo que a gente quer é estar produtivo o tempo todo, mesmo quando a gente acha que está descansando. Então é um movimento de talvez a gente fique mais eficiente, né? Pode ser interessante porque a gente não vai precisar de repente 4 horas para fazer uma coisa, né? Eu não vou conseguir estar produtivo essas 4 horas, mas eu vou estar produtivo 2 horas, vou fazer isso e nesse outro tempo eu posso fazer outras coisas, lembrar da gente fazer pausas e descansar. Eu venho falando para vocês aqui de muitos casos de burnout e se vocês olharem nos comentários aqui nos vídeos, cada vez tem pessoas trazendo suas experiências. Então Marte em Virgem é um trânsito que pode fazer isso latejar, né? Inclusive, se é um momento pra gente cuidar do nosso corpo físico, às vezes o nosso corpo físico começa até a demonstrar alguns sinais de que é preciso diminuir o ritmo, de que é preciso parar, tá? Então, vamos se conscientizar por esses próximos 2 meses, né, quase, e assistam o vídeo porque lá eu trago ainda mais insights, mais reflexões para vocês e ajuda você a entender também no seu mapa astral, né, na sua vida pessoal, como que você pode entender um pouco melhor a influência desse trânsito, que vai nos acompanhar aí por um bom tempinho, né, uma cerca de 2 meses. E aí na terça-feira, então dia 11 de julho, a gente tem Mercúrio, o planeta da comunicação, entrando em Leão. Então até o dia 28, tá? De julho. Então também o trânsito de Mercúrio é rapidinho, vocês estão vendo. A gente
tá com bastante trânsito em Leão, né? A gente teve Marte transitando em Leão antes de entrar em Virgem, né? A gente tem a Vênus que tá em Leão, inclusive vai ficar retrógrada agora no final do mês, né? Aliás, esse vídeo sobre a Vênus retrógrada já vai sair essa semana, então já fiquem ligados aí, lembrem de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para não perder esse vídeo, porque é um movimento muito importante que a gente vai sentir demais, tá? E então, além de Marte e Vênus, a gente tem então Mercúrio entrando em Leão, daqui a pouco o Sol vai entrar em Leão, então a gente já vem trabalhando essa energia leonina há algum tempo, o que eu acho que é bastante interessante, porque ajuda muito a gente a trabalhar a nossa autoestima e a forma como a gente se relaciona, né, com o mundo externo. E com Mercúrio em Leão, eu acho um movimento muito legal, então esses dias, né, que passa rapidinho, mas estimula demais a nossa criatividade e é um momento da gente colocar um pouco mais de personalidade, um pouco mais da nossa personalidade e da nossa individualidade para os nossos projetos, para as nossas ideias, né, para a nossa comunicação no geral, a forma como a gente se expressa. Então isso é muito legal, desse período de Mercúrio em Leão, e é óbvio, né, sempre o cuidado que a gente tem que tomar com os trânsitos de Leão é aquela velha necessidade de aprovação externa, de validação dos outros, que acabam afastando a gente da nossa essência, da nossa verdade. E assim, gente, eu sei que no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente acaba criando alguns filtros para se encaixar no trabalho, em alguns lugares. Eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é que a gente fica criando tantos filtros e chega uma hora que você já não sabe mais quem é você, o que é você mesma, o que é o filtro, você já acostumou tanto com aquele modo de ser que você começa a se reconhecer naquilo e em um determinado momento você já não se reconhece mais em nada. Então por isso que é muito importante, né, a gente tomar cuidado com isso. Então, Mercúrio em Leão, ótimo para criatividade e cuidado para você não ficar esperando a validação externa o tempo todo para saber se o que você tá fazendo tá bom, tá certo, né? Você sabe, né? Se aquilo tá ressoando com a sua essência e com a sua verdade, aquele é o seu movimento certo. Então, confia nisso também, tá? E no dia 12 de julho, então, quarta-feira, aquele aspecto que eu falei pra vocês, a gente vai ter a Lua encontrando Urano em Touro e fazendo um sextil com o Sol que tá em Câncer. E esse é um aspecto muito legal, porque a gente, como eu falei pra vocês, a gente tá vivendo a semana de Lua minguante. A gente está vivendo esse processo de colher aprendizados, de depuração, de entender, né, algumas questões deste ciclo e do que a gente está vivendo na nossa vida atualmente. A gente tem o Sol em Câncer trazendo um pouco de clareza de questões da nossa história, né, memórias, questões da nossa infância, com relação à nossa família, né, padrões, comportamentos, coisas que a gente faz, hábitos, atitudes que a gente tem pautadas na nossa história, no nosso passado, na forma como a nossa família opera e que a gente pode dar um tom diferente, porque Urano em Touro tá fazendo um aspecto positivo. E quando eu falo pra vocês que quando a gente tem Urano, a gente tem o quê? Corte, ruptura, libertação. E aí todo mundo já fica desesperado, apavorado, porque a gente conta também com imprevistos, mas podem ser imprevistos do bem, que te façam olhar de fato por um caminho que faça mais sentido para vocês, né? Então a Lua vai ativar ali, então emocionalmente talvez seja uma coisa que vai fazer muito sentido, vai fluir muito. É também um aspecto que valoriza muito a criatividade, os encontros. Então de repente é uma pessoa que você encontra, uma pessoa com quem você conversa e que traz alguma coisa que vai de repente despertar você para a consciência, para algum aprendizado, né? Porque a gente tá na semana de Lua minguante e a gente tá colhendo aprendizados agora com relação a esse ciclo e também com relação às questões que a gente está vivendo aqui na nossa vida. Então aproveitem esse momento para se libertar. Às vezes a gente até sabe quais são as coisas, os hábitos, as formas de pensar, de agir que a gente está precisando eliminar, mas às vezes por falta de opção a gente às vezes continua, vai ali fazendo, mas aproveita. Corta, semana de Lua minguante é aquela semana de limpezas e aproveitem para fazer aquela limpeza em casa, porque ela vai ajudar você também, ó, a organizar ali os seus pensamentos, as suas ideias e as questões que estão ali dentro que precisam também precisam também de uma faxina, tá certo? Então essa mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Desejo uma ótima semana para todos vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima.